Ficar rolando na cama sem conseguir pregar o olho, essa é uma sensação que muita gente conhece bem. Mas olha só, uma pesquisa nova está mostrando que os jovens adultos andam recorrendo a uns métodos bem surpreendentes e nem sempre seguros para conseguir descansar. Bora entender o que a ciência tem a dizer sobre isso. Pois é, essa imagem de alguém brigando com o travesseiro para dormir é quase um clichê, né? Só que para muitos jovens isso é a realidade de quase toda noite. Mas o que será que está por trás dessa dificuldade tão grande de simplesmente desligar? Essa é a pergunta que não quer calar. Pode ser ansiedade, estresse, a luz do celular. O fato é que a dificuldade para pegar no sono virou uma espécie de epidemia silenciosa entre a galera mais nova. E é justamente nessa busca por uma solução rápida que a coisa começa a ficar, digamos, complicada. Uma pesquisa recente descobriu um hábito bem preocupante, e é sobre ele que a gente vai falar em detalhes agora. Tá, então que solução é essa que tanta gente está adotando para dormir? A principal descoberta do estudo aponta para uma escolha que, olha, talvez surpreenda bastante. O número é esse aí, 22,4%. Isso quer dizer que quase 1 em cada 4 jovens adultos está usando cannabis ou álcool para conseguir dormir. É um dado que com certeza acende um sinal de alerta. E veja bem, esses dados não saíram do nada. Eles vêm de um estudo gigante, o Monitoring the Future Panel Study, uma pesquisa nacional que ouviu quase 1.500 jovens. Ou seja, não é um caso isolado, é um retrato bem fiel de uma geração. Mas, peraí, dentro desses 22%, será que tem uma preferência? A resposta é sim, e a diferença entre as duas substâncias é, no mínimo, reveladora. E a preferência é bem clara, né? O uso de cannabis para ajudar no sono é mais que o dobro do uso de álcool. Essa diferença enorme já diz muito sobre como os jovens percebem cada uma dessas substâncias. E o ponto mais impressionante é este. A diferença fica ainda mais gritante quando a gente olha só para quem já faz uso dessas substâncias. Mais de 40% de quem usa cannabis usa especificamente para dormir. Agora, no caso do álcool, esse número despenca para menos de 9%. Fica óbvio que existe uma associação muito forte entre cannabis e sono na cabeça de quem usa. Bom, a gente já entendeu o que está sendo usado. A próxima pergunta, claro, é quem está usando. Os dados demográficos mostram alguns padrões bem importantes sobre os grupos mais afetados por essa tendência. Aqui, sem muita surpresa, a frequência de uso conta muito. Quem usa cannabis todo dia ou quase todo dia tem uma chance 3,5 vezes maior de usar a substância especificamente para pegar no sono. O estudo também encontrou uma diferença bem significativa de gênero. As mulheres se mostraram 2 vezes mais propensas a usar cannabis como uma ajuda para dormir do que os homens. E um padrão bem parecido se repete com álcool. O uso frequente também está super ligado ao seu uso para induzir o sono. A probabilidade é 3,3 vezes maior em comparação com quem não bebe todo dia. Agora, no caso do álcool, aparece uma disparidade racial que chama muita atenção. Respondentes negros mostraram ter 3 vezes mais chances de usar a bebida para dormir em comparação com respondentes brancos. É um dado que levanta questões bem importantes sobre acesso à saúde e outros fatores sociais. Diante desses números todos, a grande questão é: e aí, quais são os riscos? Vamos ver agora as implicações para a saúde e o que os próprios pesquisadores recomendam. E é aqui que mora o perigo, segundo os próprios autores do estudo. O que eles dizem é o seguinte: embora essas substâncias possam até ajudar a apagar no curto prazo, o uso contínuo pode criar um ciclo vicioso. O corpo se acostuma, precisa de mais, e aí vem o risco da dependência. E o mais irônico, no fim das contas, a qualidade do sono pode até piorar. Por isso, os pesquisadores fazem um apelo direto aos profissionais de saúde. A mensagem é clara: fiquem de olho nessa conexão entre problema de sono e uso de substâncias. Conversem mais sobre esses hábitos com os jovens e ajudem a encontrar alternativas mais seguras antes que o uso vire um problema crônico. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A busca por uma boa noite de sono é algo universal. Todo mundo quer. Mas os caminhos que as pessoas escolhem para chegar lá podem ter consequências bem sérias. Essa pesquisa força a gente a pensar em que ponto a tentativa de resolver um problema por conta própria se transforma num risco de saúde pública que a gente não pode mais ignorar.